AB, L, D2, B5. Então, todas essas, ó, você teria problemas. Olha para o B5. Olha para o B6. Olha para D1. Beleza? D2 está lá. Mais feiozinho. Olha para a BL. Todo mundo consegue perceber que a onda F está muito mais comprida. Não é altura, não, é comprimento. Do que deveria? Olha para esse B5. O ABL nem tem aqui. Olha onde é D2. Consegue perceber que a outra onda está lá assim, gordinha? Isso é quando você tem exatamente o quê? Sobrecarga do lado. Bloqueio. Ah, aposta. Vamos. Eu desisto da minha vida. Esquerdo. Então, esse é o nosso famoso BRI. Então, ó, qual é o bloqueio de campo direito? D1 e D2. Se eles estiverem positivos, você vai pensar que é o quê? Bloqueio do ramo direito. Olha que doido que é, então. Deixa eu pegar um outro aqui, para você entender isso. Só tem que achar. Olha para esse. A gente acabou de avaliar esse agora mesmo. Avalia ele de novo aí para mim. A gente já avaliou. O que você estava vendo aqui? Olha a onda P. Está normal? Olha a onda P. Isso é sobrecarga de qual lado? Sobrecarga de lado esquerdo. Mas se você olhar para P1, olha isso. Deveria ser assim? Ele deveria ser positivo? Então, além de sobrecarga de ato esquerdo, ele tem mais o quê? Bloqueio? De ramo direito. Ramo direito. Eu não falei aquela hora porque a gente não discutiu isso. Léo, mas aí é tipo assim, é uma consequência, tipo assim, por ter bloqueio do ramo direito, vai ter uma sobrecarga do ato esquerdo? É só coincidência? É o coração ruim mesmo. Tá. Quando você fala assim, nossa, você pensou o coração ruim. Entendi. Show de bola, pessoas? Então, vamos juntos de novo, ó. Pensa aí. Vamos fazer, sempre a gente vai fazer o nosso checklist para ver se está bem na sua cabecinha aí, ó. Defeito Primeira no coisa. D5, V6, Oi? D... Vamos voltar. Vamos ver a toa. Quando eu tiver um bloqueio no ramo esquerdo, eu vou ter problema na onda E. Entendi a sua pergunta. Você vai ter assim, ó. Nessa. Olha o seu nó ato ventricular. Feixe de vias, células de Purkinje. Eu não mostrei isso para vocês. Células de Purkinje. E aí, você tem aqui o divisional, certo? Se você tiver um bloqueio aqui, ó. Isso é o seu bloqueio de ramo direito. Se você tiver um bloqueio aqui, Bloqueio de ramo esquerdo. bloqueio de ramo esquerdo. E se for um bloqueio aqui? Bloqueio divisional. E aí, na verdade, existe bloqueio divisional do lado direito e do lado esquerdo, porque esse divisional está do lado esquerdo também. No lado direito também, desculpa. Só que eu não coloco ele no deixar. Então, o que você vai perceber? Ó? Se você olhar lá para o nosso QRS, aqui vai ser o Q e aqui vai ser o R. E aqui em cima o S. Quando você está olhando lá, QRS. Então, o bloqueio está interferindo basicamente no R. Por isso que você olha para onde é. Bonito isso? Quando você perguntou? Ô, Léo, aí o bloqueio de ramo esquerdo, ele vai... O
Ok. O bloqueio de ramo esquerdo, ele vai afetar V5, V6 e D... Todos que vão para cá. Tá. Obrigada. E do ramo direito, todos que vão para cá. Sim? Sim, obrigada. Por isso da rosa dos ventos, sim. Uhum. Porque senão a gente vai ficar decorando. Por isso que decorar a rosa dos ventos, você colocar em cima da tela do programa, tem que bater. Beleza. Show? Agora o que a gente pensa? Todo mundo entendeu o bloqueio de ramo? Depois eu vou te falar na nossa próxima aula o seguinte, mas vai ser na próxima aula para você não me bater agora. Mas a gente vai entender como que acontece a despolarização passando pelos peixes e essa despolarização estimulando a contração atrioventricular. Aí você vai perceber e falar assim, faz sentido. Mas como ela é bem chata de ser explicada, e você já está com ódio no coração, a gente vai explicar algumas coisas mais legais. Então agora então vamos pegar o nosso checklist, vai. Primeira coisa que a gente visualiza. Vamos junto aí. Segunda coisa. Quadrante. Terceira coisa. Fit. Quarta coisa. Frequência. Quinta coisa. Onda P. É isso, pessoal? Frequência. Qual que é a altura da onda P? Qual que é o comprimento? E aí você está pensando em sobrecarga arterial. Então, sexta coisa. Segmento PR. E aí você está pensando em duas coisas, que vai ser o PR curto e o PR. E quando você pensa no PR longo, você está pensando em quê? Básico, que pode ser? Primeiro, segundo, terceiro. Segundo e terceiro. E o segundo pode ser progressivo. Vendo? Tá? Então, o PR longo vai ser a nossa sétima coisa. Oitava coisa. Bloqueio de ramo. E aí você tem bloqueio do ramo direito e bloqueio do ramo. Para onde você olha para avaliar bloqueio do ramo direito? V1 e o bloqueio do ramo esquerdo? V5. Show de bola? Agora a gente vai para a nossa nona coisa. E a nossa aula agora é para pensar nela. Que é o supra infra desnivelamento do segmento ST. Então essa agora é a nossa aulinha bonitinha. Barra infra desnivelamento do segmento ST. Também conhecido como infarto. Tempo. Good? Fácil? Posso sair daqui? O que você vai fazer? Não ver, eu vou falar agora que eu acabei de lembrar. Deixa minha água aí. Para casa, anota aí, para casa. Eu vou te passar um caso clínico, você já deve ter ele. Você vai ver para a galera aí. Sim. O que você vai fazer? Você vai lá no meu canal no YouTube, que se chama Leoninger. Ou Leonardo Gomes Peixoto. E aí você vai assistir a aula chamada de dislipidemia. Dislipidemia. Você vai assistir essa aula, que ela deve demorar 22 minutos, alguma coisa assim. Como é que você vai fazer com essa aula? Decorar. 22 minutos. Mas você vai perceber que ela vai, no final, ela ficar parecendo que tem umas 3 horas.
horas. Muito detalhe, muito detalhe. E dislipidemia, queridos, não é matéria do segundo período. Da mesma forma que eletrocardiograma. Você não usa ele no segundo período, você usa ele no curso. Você não vai, eu vou saber eletrocardiograma para passar na prova do segundo período? Não. Você saber eletrocardiograma, precisa matar o paciente que você matar. Você vai perceber que dislipidemia é exatamente a mesma coisa. Ou mais. Se você tivesse que escolher uma das duas, dos dois conteúdos, escolha dislipidemia. Você vai aprender muito mais gente dislipidêmica com gente com infectose, muito mais. É infinitamente mais dislipidêmicos do que pessoas que estão infartando, por exemplo. Tá? Desnivelamento. Nossa, uma letra maravilhosa essa. Segmento ST. Eu estou fazendo cada vez fazendo mais preciso com médicos. É mesmo. Então você vai decorar essa merda, beleza? Você precisa de ver a aula para responder o caso clínico. Você vai entender agora mesmo por quê. Então vamos. Vamos entender o supra e o infradesnivelamento do segmento SD para a gente avaliar o cardiograma e você ficar bem feliz. Caralho, eu procurei esse negócio 300 vezes e não aparece. Funciona assim, ó. Vai aí junto comigo. Primeiro a gente vai representar o nosso vaso sanguíneo como de costume. Foi o vaso sanguíneo, como você é bonitinho. E a gente vai colocar ele de laranja. E depois a gente vai representar ainda uma célula que vai ser o nosso miocárdio. Então essa célula em azul, de gangona, será o nosso miocárdio. E a gente vai colorir ela de cinza. E Sim, claro. isso vai representar, claro, a nossa mitocôndria, como de costume. E aqui a membrana interna da mitocôndria. Show de bola? Nós vamos dividir aqui a situação em duas. A gente vai ter dois momentos distintos. O nosso primeiro momento, que vai ser em uma situação hiperglicêmica, e o segundo momento, que vai ser em uma situação hipoglicêmica. Qual é a diferença básica dos dois? Claro que em uma situação hiperglicêmica, você tem uma quantidade de glicose gigantesca. Então significa que é uma situação pós-prandial. E em uma situação normoglicêmica / hipoglicêmica, você vai ter uma quantidade menor de glicose. Vamos colocar lá uma quantidade uma quantidade menor de glicose. Acho que você entendeu aí. Duas situações distintas. Show de bola. E essa boladinha que eu vou colocar aqui agora servirá para as duas situações. Para as duas situações. E essa boladinha vai ser, claro, o seu glóbulo vermelho. E você sabe que dentro desse glóbulo vermelho você tem proteínas, que são as hemoglobinas, e ligadas a ela, o oxigênio. Pronto. Tudo que precisamos estará aqui. Vem junto comigo. Vou colocar só mais uma coisa. Vou colocar aqui um ácido graxo. Cetiplau, ao menos um grande esqueleto do carbono. Perceba que ele está em qual situação? Hipoglicêmica. Hiponormoglicêmica. Show de bola? Em uma situação hiperglicêmica, você vai ter um transportador de glicose que vai fazer com que a glicose que esteja no meio extra vá para o meio intracelular
Você sabe que essa glicose, ela vai passar pela via glicolítica e você decorou o primeiro, o terceiro, o sexto e o 10º passo. Se você não decorou, eu preciso disso. Que a gente vai colocar isso. Hã? Lute. Hã? Lute. Não entendi a palavra. Lute. Transportador de. LUT. GLUT. É. Ou CGLT. Depende, mas aqui é LUT. Vou colocar aqui para você não esquecer. Tem transportador LUT, que é o transportador de glicose, e aí você vai ter que decorar o 3, 6 e 10. Por quê? Porque a gente já vai entrar com outras discussões. A gente vai colocar insulina, glucagon, cortisol e adrenalina na discussão. E esses hormônios atuam na via glicolítica, em pontos específicos. A gente precisa disso. Então, se você esqueceu a via glicolítica, vai lá, lembra, 1, 3, 6 e 10. E o resto? Esquece. Não precisa. Fechou. A glicose, depois dos 10 passos, vira quem? Piruvato. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria e o piruvato, dentro da mitocôndria, se transforma no acetil-CoA. Acetilcoenzimado do ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. E aqui no ciclo de Krebs a gente teve a conversão de moléculas de NAD+ em NADH e de FADH2 em FAD de FADH2, perdão. Para que isso serve? Porque a gente sabe que também temos a cadeia, que são quantos complexos? 4 complexos. Claro que você tem uma centena de milhão de cadeia transportadora de elétrons. E nessa cadeia transportadora de elétrons, você lembra que o NADH deixa os elétrons no primeiro complexo e o FADH2 no segundo complexo. Isso serve para quê? Para que no complexo 1, no 3 e no complexo 4 passe os prótons, que são os H+, certo? Certo. Mas para que esses prótons passem, você precisa da cadeia transportadora de elétrons, e a cadeia transportadora de elétrons precisa de qual elemento? O oxigênio. Aí esse oxigênio, ele entra na mitocôndria e se liga a qual complexo? 4. E esse oxigênio, ele vai ser convertido em moléculas de água. Isso é um mundo perfeito. A gente vai lembrar disso no sistema respiratório, que é ainda antes da prova, para a gente visualizar as espécies reativas de oxigênio. A discussão é a mesma, só que em vez de virar água, vai virar ERS, espécie reativa de oxigênio. Vamos apagar para não deixar você doido. Legal? Aí o que está acontecendo? Vamos juntos. Esse gradiente de prótons tem que voltar para a matriz. E volta a partir de uma outra enzima. Como é que ela chama? ATP sintase. E aí você tem a síntese de quem? Do ATP. O ATP sai da mitocôndria e aí você lembra que existe o sarcômero. Linha Z, actina, miosina e o complexo. Troponina, tropomiosina. Onde que o ATP interage? Na cabeça da miosina. E o cálcio? Na troponina C. Lembra que para isso, vai lá, vai virar uma bagunça, hein? Lembra que para isso a gente teve que colocar cálcio vindo do nó sino atrial. Lembra disso? O nó sinoatrial, e aqui a gente tinha as junções do tipo gap. Aula passada? Fechou? Fechou. Isso é numa situação hiperglicêmica. Léo, se for numa situação normoglicêmica, em uma situação normoglicêmica não vai entrar a glicose. Vai entrar quem? O ácido graxo.
E quando esse ácido graxo ele entra na célula, lembra que tem uma proteína que transporta esse ácido graxo e ele vai para onde? Mitocôndria. E lá na mitocôndria, esse maravilhoso ácido graxo sofre um processo conhecido como beta-oxidação. E essa beta-oxidação ela serve para quê? Para produzir acetil, para rodar o ciclo de Krebs e o resto você já conhece. O que eu estou querendo te dizer? Perceba que independe se você está hiper ou se você está normoglicêmico, para você produzir ATP, além dos nutrientes, você precisa de quem? Oxigênio. Do oxigênio. Está claro isso? Bem, vai mais. Vamos juntos. Você vai assistir a aula da dislipidemia e vai perceber o seguinte. Você já sabe disso. Lembra que no nosso vaso sanguíneo, você tem 3 túnicas. O pessoal falou que você já teve essa aula lá na histologia. Uhum. Já? Já. Para alguém disso. Mas existem 3 túnicas, que são 3 membranas, assim chamadas, ó. Túnica íntima, que é o endotélio, túnica média e túnica adventícia. Entre a túnica, perceba que não é na luz do vaso. Olha só, entre a túnica íntima e a túnica média é aqui, ó. Perceba que não é no vaso, é entre a túnica íntima e a túnica média. Você vai começar a armazenar, entre aspas, uma lipoproteína, que você vai ver lá na aula de dislipidemia. E essa lipoproteína que você conhece como LDL. Esse LDL vai acumulando. E o que vai acontecendo com a luz do vaso? Vai diminuindo. Perceba que a túnica íntima está aqui, ó, no pretinho. Agora eu me pergunto. Imagine essa situação. Ô, Léo, Oi, antes de você explicar isso, você fala essa parte de novo? qual parte? Da... Do vaso sanguíneo? É. O vaso sanguíneo tem 3 túnicas. Aham. 3. É como se você pegasse. Não tem jeito de te mostrar porque não tem. Você tem 3 camadas. 3 No camadas. interno, no meio e no frente. É isso. Eu vou mostrar, né? Pra você não ficar falando que eu sou uma pessoa má. Ah, vou mostrar. Entendi, vou mostrar. Que é lá no caso clínico. O que você vai ver no nosso maravilhoso caso clínico? Vai dar uma olhada nisso. Não dá não. Dá uma olhada nesse caso clínico. Olha para esse ecocardiograma. Nesse ecocardiograma, o que está em vermelho amarelado aí para você, o que você acha que é isso? Sangue. Aqui, ó, existe uma membrana. Na verdade, é célula. Que a gente chama de túnica íntima. É o endotélio. Abaixo do endotélio, você tem musculatura. E a túnica média. E abaixo da túnica média, você tem gordura. Que é a túnica adventícia. Os 3 formam a parede do vaso. Onde que a gordura se acumula? Entre a íntima e a média, que é o que você está vendo aqui, ó. Está vendo lá? Tem uma obstrução? Sim. Bonito? É isso. Aí o que vai acontecer? Dá uma olhadinha para lá para nós. A placa de terreno? Essa é a placa de ateroma. Se tem a placa de ateroma, olha lá a placa de ateroma. Você acha que o nutriente consegue passar? É o tamanho dele. Passa. Mas e a célula consegue passar? Não. Não consegue.
Então falta nutriente para a célula? Não. Falta o quê? Oxigênio. Oxigênio. Nutriente passa. E oxigênio? Não. Não passa porque a célula não passa. Percebeu isso? Se falta. Legal. Se falta oxigênio, falta o quê? ATP. Se não tem ATP, o músculo contrai e não? Relaxa. O não relaxamento da musculatura você conhece como sendo uma? Cãibra. E cãibra, se for no seu coraçãozinho? Infarto. Então o infarto é falta de nutriente? Não. É falta de quem? Oxigênio. É claro que é verdade. Aí o que a gente lembra? Aí, olha o que ele falou. O infarto é no contração ou no relaxamento? Relaxamento. Relaxamento. Então fica assim, ó. Primeira onda, como é que ela se chama? O que ela significa? Despolarização atrial. Contração do ar. QRS. Contração ventricular. E onda T? Relaxamento. Relaxamento. Então, o infarto você vai visualizar no final da contração ao início do relaxamento. E esse é o segmento ST. Então, você vai ter duas possibilidades para ele. Você vai ter, olha isso. Aqui é o S, aqui é o T. A gente chama isso de supra. Desnivelamento de qual segmento? ST. Isso é infarto. Ou pode ser isso, ó. Aqui é o S e aqui é o T. Isso se chama infradesnivelamento de qual segmento? Os dois são infartos. Ou seja, os dois são cãibras. Mas qual é a diferença dos dois? Mas todo mundo entendeu por que infartou? Infartou porque faltou o quê? Oxigênio. Sem oxigênio, sem ATP, sem ATP. Sem relaxamento. Musculatura travada, cãibra. No coração, fudeu. Infarto. E você não queria decorar a contração muscular. Para que eu vou usar isso? Realmente. Pensava, eu não sou educador físico. A vida é segurança. Estou subindo aqui porque eu preciso desenhar aqui. Não acabou? Agora o que você tem? Qual é a diferença do supradesnivelamento para o infradesnivelamento? Vou desenhar. Vou só representar aqui os ventrículos, tá? Esse vai ser o meu ventrículo direito. E esse vai ser o meu ventrículo esquerdo. Entendeu? Tá lá. Válvula bicúspide, válvula bicúspide, bonitinho. E isso que eu estou representando mal e porcamente são as artérias coronárias. Artérias coronárias. Nossa, que beleza. Artérias coronárias. Está em azul aí. Ficou péssimo. Artéria coronária. Ventrículo. Podia ser nos lábios, tá? Aí acontece o seguinte, ó. O infarto pode ser nessa região, ó. Beleza? Ou o infarto pode ser nessa região. Perceba que eu estou chamando de região A e região B. Isso serve para os átomos. Qualquer lugar que você estiver vendo. Só coloquei aqui, sei lá por quê. Acontece assim. Se for no A, você vai ter um infarto subepicárdico. E se for no B? É sub o quê?
epicárdico. B, subendocárdico. Então, o infarto pode ser de fora para dentro do coração ou de dentro para fora. Se for subepicárdico, você vai ter um supradesnivelamento de ST. E se for subendo, um infradesnivelamento de ST. Você pensa, fácil, não é? Agora a gente vai tentar bugar o seu cérebro. Pra quê? Pensa assim, ó. O que tem dentro das câmaras dos ventrículos que garante a sua contração? Como é que chama os músculos? Hã? Escalar? Não, é muscular. Músculos papilares. Ótimo, arrasei. Esses músculos, nossa, isso aqui era para ser um músculo papilar. Esse músculo papilar, ele é muito irrigado. Se ele é muito irrigado, você acha que qual é mais fácil de acontecer? Uma cãibra no ponto A ou no ponto B? No A. Então, quase 100% das vezes você vai ter infarto pensando em supradesnivelamento do segmento ST. Beleza? Se você encontrar algum infra, você vai pensar em duas coisas. Quais? Ou a gente vai ter um infarto subendocárdico, que é extremamente raro, ou vai ser um infarto subepicárdico dorsal. Como assim? Que lereia que é essa? Olhou lá para o coração. Olhou para o coração. Coração batendo, que está uma beleza. Que maravilha. Olha lá, o coração batendo, que é uma belezinha. Ué. Aí o que acontece? Como é que chama esses vasos sanguíneos aqui, ó? Coronárias. Então, se elas entupir por algum motivo, vai faltar oxigênio, ATP, cãibra numa partezinha do coração e infartar. Beleza? Se tiver de dentro, de fora para dentro, vai ser subepicárdico, que é o normal. Supra de ST. Tudo bem? Sim. Se for lá dentro do coração, vamos achar um dentro do coração. Não existe dentro do coração. Deveria existir. Aqui. Imagine que o infarto agora seja. Apaguei. Imagina que o infarto seja aqui, ó. Percebeu que é dentro do coração? Está vendo lá os músculozinhos lá? Músculo papilar? Então. Aí você teria um infra de ST. Que é raro. Pensa numa coisa rara. Então, quando você pensar ou visualizar um infra de ST, você vai pensar assim: eu acho que está tendo um infarto dorsal. Lembra que os eletrodos você coloca no ventre. Se você tiver um infarto no dorso, ele fica em espelho. Então, se você tiver um supra de ST dorsal, que é o normal, quando você está com os eletrodos aqui na frente, ele está, na verdade, infra. Mas ele era para ser supra dorsal. Então, toda vez que você encontrar um infraventral, a primeira coisa que você pensa que foi espelho dorsal. E se não foi espelho dorsal, é porque o infarto realmente foi dentro do coração. Que é raro. Bonito? Então, o infarto vai ser dorsal quando ele for supra ou quando ele for infra? Quando ele foi infra. Quando ele for infra, vai ser dorsal. Infra pode representar um supradorsal. Show de bola? Se você entendeu tudo isso,
que você está vendo nessa maravilhosa imagem? Lembra que você tem 9 passos a seguir. Idade a gente não tem, né? 9 passos. Tem que fazer os 9. E vai que esse cara tem um monte de outras coisas que você não está olhando. Tá certo. Ritmo. O ritmo tá certo. A frequência. 2, 3, 4. A frequência tá certa. Tá indo para qual quadrante? Primeiro. Segundo quadrante. E isso aqui é frequência, né? Frequência. Normal. Normal. Tem sobrecarga atrial? Não. Não tem. Tem PR longo, PR curto? Não. Normal. Tem bloqueio de ramo direito e esquerdo? Tem. Não. Não. Também. Não. Mas o que você está vendo que está bem diferente? Ver. Segmento. ST. E ST significa? Infarto. Me pergunto, vai, esse infarto, você acha que é do lado direito ou do lado esquerdo do coração? V1, V2 e V3. Direito. Acho que é direito. Direito. Se você pensar que você tem que fazer um cateterismo no paciente, você vai para qual lado do coração? Direito. V1 está em qual quadrante? Direito. V2 está em qual quadrante? Direito. Melhor ele perguntando. V1 tá em qual quadrante? O direito. E ele V2 é o direito. Beleza? Você lembra? Mais uma vez, olha a rosa dos ventos fazendo a necessidade. Onde tem V1, onde tem V2? Do lado. Olha esse outro. Só pra dar um minutinho fazendo isso. O emoji sentou, velho. Onde você está vendo o problema agora? E V3, V4, V5 e V6. Rosa dos ventos de novo. Onde está V3? No Onde está V4? quarto. Beleza? Então você está pensando no lado direito ou lado esquerdo do coração? Esquerdo. Para foder tudo e você ficar bem feliz, você lembra que a gente pensa em mentira. Ai, ai. Interpreta, dá o resultado. Tchau. Toma no cu, Léo. Só sai da sala quem entregar esse resultado. Nossa, Léo, sério, vá pra merda, Léo. Ai, gente, tá, vamos lá. Não temos idade, né, Léo? Ô, Léo, tem idade? Eu não sei nem qual é o complexo que é. Obrigado.
Cadê a porra da onda P, velho? Toma no cu. Onde tá o complexo, meu Deus? Cadê a onda P no AVF? Cadê a onda P no AVF? Hã? Deixa eu pausar aqui a gravação. Exatamente o que vai fazer, é BRD. Mas eu acho que não, ele não deu aula.